E aí, tudo bem? Bom, vou mergulhar direto nisso. Hoje a gente vai fazer uma análise super aprofundada de uma estrutura que é muito conceitual e honestamente fascinante, que o material de origem chama de TGIB System. O nosso objetivo aqui é olhar para isso de um jeito bem analítico, sabe? Para entender uma ideia que é bem complexa, mas que faz a gente pensar muito. A noção de que aquelas antigas estruturas de poder e coerção não desapareceram simplesmente. Na verdade, elas teriam sido meio que mapeadas e integradas direto na espinha dorsal da nossa sociedade digital moderna. É uma verdadeira viagem, que vai da teologia até a tecnologia, auditando essa máquina de controle desde lá da antiguidade até agora, na era dos algoritmos. Então, o material levanta uma questão central bem provocativa. Imaginemos o seguinte cenário. E se a antiga Babilônia nunca tivesse realmente caído, mas em vez disso ela só tivesse feito o upload de si mesma para a nuvem? O desafio que a gente tem aqui é olhar para a história com outros olhos. Em vez de pensar nas eras do passado como capítulos encerrados e extintos, Afonso propõe que a gente encare tudo isso como atualizações de hardware de um mesmo sistema contínuo de controle. É uma baita mudança de paradigma. Basicamente transforma nossa leitura histórica numa verdadeira auditoria de sistemas. E para a gente conseguir navegar por toda essa complexidade sem se perder, nossa pauta de hoje vai funcionar meio que como uma árvore de diretórios. A gente vai passar pelos fundamentos do TGIB, depois pela gênese do sistema coercitivo, a Babilônia digital e a IA, a estrutura da trindade profana e, para fechar, a emancipação através da superequação. Vamos lá? Entrando então no nosso primeiro diretório. Os fundamentos do Trig System, da pedra aos algoritmos. A sigla TRIC significa a grande burocracia universal da iniquidade. E o detalhe crucial aqui é que a fonte não define isso só como uma coleção de pecadinhos soltos ou falhas morais, não. É descrito como a própria camada de gestão da iniquidade. Uma infraestrutura burocrática e espiritual que orquestra a transição histórica de uma lei em pedra para o que hoje se vê como uma regulação biopolítica totalitária na era contemporânea. Para ficar mais visual, é só olhar o contraste temático entre o passado e o presente dessa coerção. De um lado, a gente tem a manifestação física, mais rudimental, o que eles chamam de hardware mineral ou lei em pedra. Isso operava na base da Inquisição física mesmo, com fogo, dogmas super rígidos e muito medo. Do outro lado, ocorre a atualização moderna desse mecanismo, o software ou a nuvem. As antigas fogueiras não sumiram, elas só foram trocadas por instrumentos mais sofisticados, tipo a cultura do cancelamento e a censura algorítmica. O sistema coercitivo continuaria idêntico na sua essência, mas a tecnologia de execução, bom, essa deu um salto gigantesco. O que nos leva ao segundo ponto, a gênese do sistema coercitivo e a evolução da Inquisição. Sabe, para entender esse nosso presente digital, a gente precisa dar um passo atrás e auditar o passado. As instituições históricas costumavam usar um mecanismo oficial chamado de defesa contra a heresia, para controlar a população e eliminar opositores. Qualquer ciência ou qualquer ideia que questionasse a autoridade central, envolvendo mentes como Galileu ou Giordano Bruno, era rapidamente silenciada. E o objetivo real, segundo a análise, não era proteger nenhuma verdade divina, mas sim blindar um sistema de poder que mantinha todo mundo numa submissão estrita. E aqui a fonte traz dois arquétipos que são o completo oposto um do outro. O primeiro é o caminho de Caim. Ele representa aquela religião institucional, baseada no mérito carnal, na coerção física, nos tribunais inquisitoriais e, acima de tudo, no controle através da exclusão e do medo. Esse é o coração do Teguíbe. Do outro lado, em contraste absoluto, desponta o caminho de Abel, que o texto liga ao Evangelho do Espírito. O método de operação aqui inverte a lógica completamente. É fundamentado na graça, na liberdade e num sentimento de pertencimento espiritual invisível, sem precisar de nenhuma fogueira ou excomunhão. É um embate clássico de engenharia espiritual. E isso transporta nossa linha do tempo direto para o terceiro diretório, a Babilônia digital e a IA, sob o conceito da estátua viva. A ideia de uma Babilônia nas nuvens revela como aquelas punições físicas medievais foram perfeitamente digitalizadas. A fogueira de ontem é o bloqueio de hoje. Contas bancárias congeladas, reputação completamente zerada na internet e exclusão social automatizada. A internet deixa de ser um mero canal de comunicação e assume a função de um veículo global de regulação e vigilância contínua. O referencial usado pelo material para explicar essa estrutura é a estátua do livro de Daniel, focando naquela mistura de ferro e barro ali nos pés. O ferro representaria a rigidez legalista e os sistemas estatais. Já o barro simboliza a alma humana, superfragilizada e moldada pela nuvem digital.
E essa fusão instável cria o que a fonte chama de estátua viva, que nada mais é do que uma interface de inteligência artificial que exige adesão constante e que executa a exclusão de forma automática de quem pisar fora da linha. E cobrindo tudo isso atuaria a tal nuvem escarlate, uma camada bem densa de vigilância algorítmica. Agora, se a gente olhar para a arquitetura dos agentes desse sistema, a fonte fala sobre a atuação de falsos cristos, mas é crucial ajustar os parâmetros do que isso significa. Não é necessariamente uma pessoa isolada ali na rua dizendo que é o Messias. Essa figura atua de forma muito mais estrutural, através de messias políticos, do novo humanismo e, principalmente, da tecnossalvação. São engrenagens sistêmicas que ficam oferecendo utopia, sabe? A suposta resolução para todas as nossas angústias, mas detalhe, sem exigir nenhuma transformação real ou genuína de consciência. Então chegamos ao quarto diretório, a Trindade profana e os 72 Elohim corrompidos. Aqui o material mapeia o que seria uma milícia espiritual que se sobrepõe diretamente àquelas macroestruturas da nossa sociedade que a gente consegue ver e tocar, operando em total oposição a uma soberania central pura. O gráfico ali divide essa orquestração global em 3 grandes frentes. Primeiro a gente tem a besta, que o texto associa ao poder político coercitivo, atuando como um pai falso. Depois vem o falso profeta, que representa uma junção paradoxal entre religião e ciência manipulada, servindo como um filho falso para fabricar aquele consenso e seduzir a mente das pessoas. E por último, a Babilônia, que é o grande pilar das finanças e da tecnologia, atuando como o espírito falso. Juntas, essas 3 áreas trabalhariam em sincronia o tempo todo para forçar uma dependência e uma adoração sistêmica. Mas como será que essas 3 frentes se comunicam com a humanidade no dia a dia? Segundo a análise, é através de um fluxo de dados bem específico. O sistema usa esses falsos profetas como se fossem APIs, iguaizinhas àquelas de programação de software que a gente conhece. Eles são os tradutores do código, eles pegam aquela intenção bruta de controle do sistema e usam algoritmos de linguagem para distorcer a realidade. Então aquela vigilância em massa acaba sendo reembalada e vendida com um nome bonito, tipo cuidado ou proteção social. O que seria um desvio ontológico vira simplesmente identidade. É uma ofuscação de código simplesmente perfeita. O que nos traz finalmente ao nosso último diretório, emancipação e a superequação. Agora a gente tira um pouco o foco daquele diagnóstico pesado da distopia digital e aponta para o que a fonte chama de teia da ruptura, que seria o caminho prático para alcançar a emancipação, uma verdadeira sobrescrição do sistema. Essa teia da ruptura é apresentada como um protocolo técnico em 3 passos bem claros. Passo 1. Identificar o vinho contaminado. Ou seja, perceber de cara onde estão essas estruturas de coerção escondidas. Passo 2. Adotar o filtro de Jesus. Essa seria a verdadeira sobrescrição, promovendo a transição daquela antiga lei punitiva externa, que era gravada em pedra, para a verdadeira liberdade interna do espírito. E o passo 3, conectar-se à videira viva. Em termos práticos, é viver e operar no mundo físico, mas com o sistema operacional da consciência rodando totalmente off-grid, livre da dependência dessa rede da Babilônia digital. E o coração matemático e sistêmico de tudo isso que a gente conversou é essa imponente superequação da iniquidade. É uma abstração brilhante de como múltiplas variáveis, indo da cultura do cancelamento até a coerção biopolítica, interagem para tentar aprisionar a consciência. E olha, não precisa tentar resolver o cálculo, tá? O foco é compreender o que ele consolida. É um esforço metodológico super denso para auditar e quantificar o nível de domínio dessa burocracia sobre a essência humana. Aquela variável f, bem ali no começo, representa exatamente o fator de controle, ou o fator de ruptura. O ápice desse protocolo inteiro se resume a um número bem exato, 1000 ponto. Na formulação dessa tese, quando a variável f atinge o valor de 1000 ponto, isso significa alcançar a ruptura ontológica completa, ou seja, 100% de desconexão daquela máquina coercitiva. É a validação algébrica de que o System Overwrite, a sobrescrição do sistema, rodou com sucesso, resgatando a identidade humana lá dos tribunais dessa infinita burocracia digital. O que deixa a gente com uma baita reflexão para fechar. Nesta nossa era de rastreamento absoluto e bancos de dados comportamentais imensos, surge uma pergunta inevitável. Será que cada interação online da nossa pegada digital está servindo apenas para alimentar cegamente a arquitetura de controle de uma Babilônia invisível? Ou existe uma margem real para usar a consciência emancipada, aplicar essa sobrescrição definitiva e desativar esse mecanismo coercitivo interno? Fica aí o grande questionamento sobre a autonomia da nossa mente frente a uma máquina digital tão complexa. É uma verdadeira auditoria existencial, né? Bom, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima análise.